Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar a segunda lição, a esperança em meio à turbulência. Aproveite esse momento para compartilhar o nosso canal, fazer um comentário, deixar o seu joinha, mas é importante que você assista no YouTube e deixe o seu joinha lá, não no WhatsApp, tá bom? Então vamos para a nossa lição. Esperança em meio à turbulência. O livro de Salmos frequentemente usa linguagem simbólica, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razões para acreditar que a linguagem seja meramente simbólica. O Salmo 46 nos lembra de que a terra física será profundamente afetada pelo retorno de Cristo. No entanto, não apenas os mares e os montes serão afetados. O clímax da história significará o colapso dos reinos do mundo. Os fracassados sistemas de governo que causaram tanto sofrimento. Finalmente, esses poderes e todo o mal e sofrimento que eles trouxeram chegará o seu fim. Leia Jeremias 4, 23 a 26, o que esse texto diz sobre o destino do mundo, pelo menos até que haja novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1. Bem, a terra ficará sem forma e vazia, como antes da criação. O planeta estará destruído e sem habitantes humanos. Na segunda lição, podemos ver que no meio de toda essa confusão, é possível desenvolver esperança. Em Romanos 5, 1 a 5, tem uma sequência de passos que o remanescente fiel ou cristão deve trilhar. Dê uma lida, é muito importante. E é interessante que Paulo, em Romanos, descreve que é o amor de Deus no nosso coração, implantado pelo Espírito Santo, que gera essa esperança, que não cria confusão, que não confunde a nossa visão. Então, voltamos ao texto de Salmos e começamos a olhar a história da humanidade. A partir da perspectiva do Salmo 46, o que ele descreve a partir do texto de Jeremias comparado com Daniel 7 e com Salmos 46, uma sequência muito curiosa. Vamos ler Jeremias 4, 23 a 26. Eu olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, e para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles estavam tremendo. Todas as colinas estavam oscilando. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido e revoado. E olhei a terra fértil. Agora era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Veja bem, quando estudamos esses textos de Jeremias, a gente encontra pelo menos 4 elementos importantes. A terra sem forma e vazia. Isso remete não só antes da criação, mas também depois da destruição do pecado. O segundo aspecto, os montes e vales tremendo, colapsando, a terra deserta, em meio ao caos e as cidades todas destruídas. Ou seja, tudo aquilo que era motivo de ancoragem da expectativa ou esperança humana se desfaz. Sobra agora o caos total. A terra volta ao seu estado de absinto. Quando a gente compara esse texto com Daniel capítulo 2 e observa os reinos se colapsando, Babilônia, Médio-Persa, Grécia, Roma e, por fim, os 10 reinos, e segue a história.
No fim do capítulo 2, a gente encontra uma pedra que destrói uma estátua que simboliza todos esses reinos da terra. E essa estátua, esmiuçada a tal ponto que tudo vira pó. É assim que Daniel descreve o colapso final de todos os reinos e de sua autossuficiência frente ao governo de Deus. E é exatamente aqui que somos convidados a ser cidadãos deste reino que jamais será destruído. Então, quando vemos aqui no Salmo 46, a gente vê o processo que nos leva a esse fim. Afinal de contas, a partir da visão do Salmo 46, como Deus sendo um refúgio, como Deus que não se abala, é interessante comparar isso com a visão do trono do livro de Apocalipse. Vimos isso na semana passada e somos chamados a atenção a ver de novo de que o trono de Deus é inabalável, o que significa que na soberania de Deus a gente encontra de fato esse refúgio. E só relembrando, o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se enfureçam e o fogo queime toda a terra. Dá para entender o que isso significa? Por mais que pareça que Satanás tem algum domínio sobre esse mundo, afinal de contas, ele está vivendo o tempo de desespero. Ele sabe do seu fim, que pouco tempo lhe resta. Sim, ele literalmente arregaçou as mangas e partiu para o confronto contra o povo de Deus e contra Deus. E é por isso que às vezes temos a sensação de que as coisas vão de mal a pior e parece que não tem saída. Mas quando a gente volta ao Salmo 46, ele nos chama a atenção para o fato de que Deus continua acima de tudo e acima de qualquer coisa. E a Bíblia descreve isso com uma metáfora muito singular. Todas as coisas estão sujeitas a Deus debaixo dos seus pés, ou seja, o domínio final de Cristo não é só uma promessa, é uma certeza. Todas as coisas serão submetidas a Deus. Por isso, a visão de Daniel, capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, são enfáticas em demonstrar o poder soberano de Deus ao estabelecer seu reino que jamais será destruído e regerá todas as nações com cetro de ferro, como descrito no livro de Apocalipse, capítulo 12. Bem, você quer saber mais? Então não perca a terceira lição, debaixo dos seus pés. Aproveite agora esse momento, compartilhe o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. É muito importante levar esse nosso vídeo a mais pessoas e crescer nosso canal. É importante nós levarmos a doutrina para aqueles que precisam, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.